quando eu voto, eu também ajudo. Não fico assim, só de votar. Eu gosto de participar, eu gosto de ajudar, né? E ela fez a maior votação das 5 mandatos, se não me engano, que eu tenho agora. A maior votação foi essa. Parabéns a Ivane, né? Que é uma família grande, abraçou com ela, a igreja, a Assembleia de Deus também ajudou muito ela e os amigos, as pessoas que gostam dela. Nós esperamos que esses 5 que se elegeram, que é pela ordem, né? A Ivane, a Andresa, o Guaraçu, a Jucimere e o Agenor. Se elegeram, que eles façam um bom trabalho, né? Para atender bem essas crianças, que têm famílias grandes, pessoas vocês um pouco de aquisição, e os filhos ficam um pouco meio necessitando de uma assistência por parte do Conselho Tutelar. E eu vi que em outros estados aí, olhando pela televisão, que foi uma eleição bem disputada, né? Existia uma questão de direita e esquerda, eles usaram isso na eleição do Conselho, estava olhando a televisão hoje, direita e esquerda disputando vaga para os seus candidatos. Não, já que disputando a disputa de vaga não seria esquerda e direita, seria que cada um achava que deveria estar lá. Não que os outros merecessem, claro que merecessem, são amigos, são pessoas que a gente quer bem, que gosta, que se dá bem, mas a escolha foi feita, a decisão foi democrática. Eu não gostei muito da condução na hora da apuração de votos, nunca foi feito isso. Encerrar os candidatos, com quem estava fazendo a apuração, a prefeita tinha acesso e o resto ficou na rua. E os candidatos não podiam dar informação para os familiares, nem para aqueles que seriam cabos eleitorais, ali na janela, que não era permitida. Eu achei uma forma muito radical, porque as pessoas que participam, elas querem ter informação. Tem gente que foi ter informação, depois que fizeram toda a apuração, acho que não tinha necessidade de fazer aquilo ali. Não sei partir de onde partiu a ideia de que houvesse um escrutínio praticamente fechado, com os candidatos que não podiam passar informação nenhuma pelo telefone para as pessoas que queriam saber como é que estava indo, a ocorrência, como é que estava transcorrendo tudo normal, quem é que tinha chance, quem não tinha. Então saiu depois a informação, depois que acabou a apuração. Achei meio estranho. Nem na eleição, lembra da escrutínio era lá, que era a votação, aquela vez que eu acompanhei a vista. Dentro da... Que outras eleições era a Justiça Eleitoral que estava organizando, né? E agora foi aí a Prefeitura, através da assistência social. Por isso que deu esse... a Prefeitura, quem foi que deu as regras, eu não sei, mas não é que eu apoiar e achar certo que foi feito. Eu achei legal. Eu gostaria que tivesse mais transparência para as pessoas terem acesso a alguma coisa. Mas já que fizeram assim, mas que bom que transcorreu tudo normal, não tem problema nenhum, aumentou o número de 900 e não sei quantos foi na última eleição para 1.200 alguma coisa. Então, aumentou o número de votantes, houve mais interesse um pouco do pessoal pela eleição, que eu acho importante. Mas parabéns mais a todos que se elegeram. Tá? Também, gente, uma coisa que a gente está cansado de bater, a gente está cansado de discutir dentro da nossa bancada, junto com a prefeita, os vereadores aqui do PP, tem sempre os outros vereadores de outros partidos também que estão nesse mesmo propósito. A Equatorial está brincando. A Equatorial está brincando de sacanagem. O pessoal de São Miguel, a Ricardo Porto teve um ano esperando o transformador. São Miguel agora vai para um ano de novo, outro quase que todos os dias faltando luz, e o problema não é faltar luz. Se eles viessem, demorou, sei lá, 2 horas viessem, não, eles levam 10, 12 horas. Aqui Queimão pode levar 20 horas. Então, provavelmente vão estar com uma ação no Ministério Público para obrigar eles a atenderem, porque é a obrigação deles. E eu fiquei sabendo, extraoficial, que eles têm uma equipe em Guaí para atender toda a região carbonífera, mas eles não vão dar conta nunca. Aí privatizaram a CE, um ato que eu não achei correto. Então, Parque Eldorado? Não, tinha que ficar sabendo que... Bom, aqui o vereador Daniel está me ajudando, que é Parque Eldorado, eu achava que era em Guaíba. Parque Eldorado. Mas mesmo assim, uma equipe só não pode, tem que ter uma equipe em cada município. Ou que esteja no Butiá para atender Butiá e Leão, e que se divide o resto, Arroio do Rato,
São Jerônimo junto, mas que não façam isso. Pô, o pessoal está cansado. E nós temos ficando desgastados como político. Está aí o Léo que sabe que está sempre postando e fazendo ofício. E eles não estão nos atendendo mais. O pessoal da Equatorial, que nos atendeu muito bem lá e prometeu mundos e fundos quando a gente esteve lá visitando eles com a comissão, eles não estão nem atendendo nosso telefone. O 0800 é uma palhaçada. Eles não têm o mapa do Leão. Ah, eu não sei onde é que é a José Pantocha. Digo, mas tu é boca aberta. Não, eu tive que dizer para ela, mas então tu é boca aberta, você não mapearam a cidade, não estão. Não, José Pantocha não existe. Então tu está falando, não, estou falando de Minas do Leão, e tu da onde? Se tu não conhece nada, te prepara, minha filha. Ela é uma mulher, te prepara, mapeia a cidade e vai ver o nome das ruas. Estou te dando bairro, rua, localização. CTG, nada tu sabe. Pô, eu xinguei ela, aí eu fui mal educado, como eu fui com o gerente lá também, com o Nilton. Tive que ser mal educado com ele. Está lá, o grupo viu o que eu falei para ele, até achei que o cara ia me xingar. Mas o cara não, ele me tratou com uma educação depois dele receber tudo que eu disse na cara dele, para saber a educação que ele me respondeu, né? Porque adianta, eu não quero que seja educado comigo, me xingue, manda para onde quiser, mas vem e faz o serviço. Não deixa a comunidade esperar, como está esperando. Está vergonhoso o bairro São Miguel na questão da energia. E a Coreia é com o problema da água. Pô, a Coreia é fim de semana. Oh, o pessoal lá sem água de novo, lá tu vai. A Corsan ainda tem, esqueci o nome dele, Everton, não sei o nome dele ali. Anderson, né? Ele dá retorno sempre. E lá na Equatorial, tá aí os guri que sabem, os vereadores, nem eles estão atendendo mais. Eles não atendem mais as nossas ligações e muito menos mensagem. Nem da prefeita. Está difícil. Eu vi ali, a prefeita, todo o trabalho que ela faz, junto com nós, ela posta para o grupo tem acesso. Quando é respondido, ela coloca ali. Quando não é, eles não respondem nem para a prefeita. Eles não têm o mínimo de respeito pela comunidade e muito menos para nós que representamos a comunidade. Estou vendo o esforço de cada vereador, estou vendo o esforço da prefeita, estou vendo o que ela faz. Ela tem sido incisiva nesse sentido de botar a coisa em ordem. Mas a empresa estatal que entra, a empresa estatal, quando ela está, ela procura atender. O senhor tem um minuto, colega. Atendeu. Eu vou pegar um pouquinho do Renato só para concluir. Ela sempre, a CE, ela tinha um tempo para vir, e era rápido, não demorava muito, ela vinha e resolvia. Não, eles não dão a mínima. Ligar para 0800, falar... Não, aquilo ali é piada. Então, é desgastante, é bom que todo mundo esteja assistindo aqui para saber que o nosso trabalho não para. Provavelmente, eu vou pegar tudo que tem que pegar de todas as reclamatórias, fazer entrar na justiça contra essa empresa. Ela vai ter que tomar uma posição, o Ministério Público vai ter que chamar eles lá para botar ordem na casa, porque virou palhaçada. E CE Equatorial é palhaçada. Eles não respeitam ninguém, comunidade, não respeitam a prefeita, não respeitam o vereador, não respeitam ninguém. Eles fazem o que eles bem entendem. Mas gato eles gostam de procurar. Agora pararam, até criaram vergonha na cara e pararam. Eu disse que vocês me roubaram. Eu disse para eles, vocês me roubaram. Eu falei para o cara, está gravado, eu disse, tu pode me processar, que eu vou te processar também. Porque eu fico com menos quilowatt, eles cobraram mais. Digo, da onde que vocês arrumaram para conseguir fazer esse milagre aí? Porque o que tem que fazer, vocês não fazem. Então é isso, gente. Nós temos indignado, não é o meu bairro falta luz às vezes, mas o bairro São Miguel simplesmente está sacrificado pela Equatorial e o bairro Coreia sacrificado pela Corsan, a Egeia. Mas, na verdade, ali ainda é a Corsan que está trabalhando. Então, era isso aí no momento, talvez os vereadores também vão bater um pouco nisso aí, porque quanto mais bate, né? Pode ser que um dia eles criem vergonha, né? E façam as coisas corretas, afinal de contas. Eles vieram para quê? Para prestar um bom serviço, para brincar de sacanear os outros. Era isso aí, obrigado pelo tempo do vereador Renato. Eu volto nas pessoas se for necessário. Próximo vereador Alisson de Figueiredo Machado, vou fazer uso. Boa tarde, senhor presidente, os colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha através da Rádio e TV Atualidade, através do Facebook. Um abraço ao Érica, doutora Magda presente, os nossos colaboradores da casa. Quero inicialmente aproveitar aqui, pegar o gancho do vereador Alceu e parabenizar
a todos os conselheiros tutelares que foram eleitos ontem. E, além do mais, eu quero parabenizar a comunidade de Minas do Leão que foi às urnas ontem, porque é uma eleição importante para a nossa comunidade. É uma eleição que vai determinar quem será responsável, né, por fiscalizar os direitos da criança e do adolescente aqui na nossa cidade. E nós tivemos ontem, eu acho que foi a eleição com maior número de votos. Estava somando aqui e deu 1.367 votos. Só em comparação com a outra eleição, deu em torno de quase 400 a 500 votos a mais. Então, cada vez mais a comunidade está indo, e aconselho que na próxima a comunidade vá mais às urnas, escolha um candidato e eleja. Se achar que tem que trabalhar, trabalhe, mas que comece mais às urnas, porque é uma eleição importante para o nosso município e não só para os municípios, porque nós temos, na verdade, para as nossas crianças, a gente tem muita criança que precisa de auxílio aqui na nossa cidade. A gente já vem falando aqui, e eu falo repetitivamente, que nós já tivemos reunião aqui com os juízes, aqui dentro da nossa sala. Um dos maiores crimes que acontece aqui em Minas do Leão é o abuso sexual de menores. E a gente precisa diminuir isso aqui na nossa cidade. E o trabalho começa através da gente eleger os conselheiros tutelares e fiscalizar e cobrá-los. Então, quero parabenizar todos os eleitos, também parabenizar quem não conseguiu se eleger e que não desiste, que se é algo que tem vontade, que tente na próxima. Então, quero parabenizar a todos. E ressaltar o que o colega vereador falou, porque eu acompanhei também a apuração depois, não achei legal, não achei correto, principalmente com os familiares dos candidatos que estavam ali, porque eu estava acompanhando em Butiá e nos demais locais. Todo mundo estava dentro de um local coberto, abrigado, e ali os familiares tendo que ficar na rua, pelo lado de fora, enquanto estavam lá dentro somente quem estava concorrendo, a prefeita e o pessoal que estava fiscalizando a eleição, sem falar na demora, porque demorou mais do que Butiá para sair o resultado. Butiá saiu antes, nós aqui na região fomos a cidade que mais demorou a dar o resultado. Foi mais de 3 horas de apuração para 1.400 votos. Então, tem que agilizar o processo, tem que melhorar essas condições, né? Principalmente para as famílias, para os concorrentes que não puderam informar nada para as pessoas que estavam de fora sobre a sua votação. A gente ficou sabendo somente no final da apuração, mas isso são coisas que vão melhorar. E sobre a CE Equatorial, eu digo para vocês que a gente não tem mais que chamar de CE, a gente tem que só falar da Equatorial. A CE, ela foi privatizada, hoje a Equatorial é a responsável. E a Equatorial presta um péssimo serviço na nossa cidade. É uma vergonha hoje o que está acontecendo na nossa cidade. Tem moradores aqui em Minas do Leão que ficou mais de 11 dias com problema de energia elétrica na sua casa. Isso é um desrespeito, isso é uma vergonha. É um desrespeito com a nossa comunidade. Isso aí tem que ir para a justiça, tem que processar, tem que cobrar tudo que é direito da Equatorial. Não podemos ficar assim. Imagina, daqui um pouco vai virar rotineiro. Vamos ficar uma semana, 20, 30 dias a comunidade sem luz. Isso é uma vergonha. E eu tenho medo é que a nossa questão sobre a água também vá para esse caminho. Porque o início da EGEA não é muito bom. Aqui a Corsan, no final, já não estava prestando, não é que não estava prestando bom serviço, a gente vem vindo com problemas de falta de água, principalmente no bairro Coreia, vem permanecendo, a gente não está vendo melhorias, então a gente tem que não só mais cobrar, eu acho que está na hora da gente notificar os órgãos responsáveis. Já falei aqui, a gente tem que ir para a Gergues, a gente tem que ir para qualquer órgão judicial, a gente tem que tentar cobrar, nem que seja um dano moral, alguma coisa, para a nossa comunidade tem que ser ressarcida sobre isso. Quero falar também que ontem iniciou o Campeonato Municipal de Futsal aqui na cidade. Eu fui ontem lá acompanhar os jogos, dizer que ontem estava lotada a casa. Ontem eu acho que tinha tranquilamente quase 500 pessoas lá no ginásio municipal ontem acompanhando os jogos. Quero parabenizar quem está organizando, que ontem estava bonito de ver o ginásio, e mais uma vez parabenizar a nossa comunidade que vai até o ginásio de esportes, que a nossa comunidade gosta do ginásio de esportes, ela gosta de esporte, ela gosta dessas atividades esportivas. Então a nossa comunidade ontem
está de parabéns, porque, pelo que eu fiquei sabendo, não houve nenhum transtorno, não houve nenhum problema, transcorreu tudo perfeitamente. E eu quero aqui fazer 2 indicações, na verdade eu vou fazer 3 indicações verbais. A primeira será para melhorar a acessibilidade na assistência social. Hoje a nossa Secretaria de Assistência Social não tem acessibilidade para aquelas pessoas com deficiência, não conseguem adentrar a Secretaria de Assistência Social, nós não temos rampa com os corrimão do lado. O acesso até o Conselho Tutelar, se vocês pegarem, é pela grama, não tem acessibilidade. Se qualquer cadeirante quiser ir até o Conselho Tutelar, hoje lá não consegue entrar, não tem uma acessibilidade. A rampa de acesso aonde ela na Secretaria de Assistência Social, ela é torta e não tem os corrimões. Quero também uma indicação que seja feita acessibilidade conforme o contrato de aluguel do CIAPEG. Contrato de aluguel do CIAPEG no objeto 1.2 diz que a acessibilidade ela tem que ser de 1,5 metro e não tem 1,5 metro. Então, quando eu venho falando aqui há muito tempo sobre a questão que o município tem que olhar para esses casos, é sobre isso, colegas vereadores. Quando eu dizia aqui que a gente precisa ter um olhar mais profundo, é sobre isso. E eu acompanho os colegas para ir lá até o prédio que o município alugou, que, na minha opinião, foi desnecessário. Ontem nós estávamos lá, não tem acessibilidade nenhuma, e é a nossa Secretaria de Assistência Social. Então, a gente tem que dar uma olhadinha com carinho. Se um cadeirante quiser, se alguém que precisa de uma muleta, de alguma coisa, não tem acessibilidade. E a gente pode ir lá olhar, comprovar. E a outra indicação que eu reforço aqui, estive hoje no ginásio para acompanhar de novo os treinos lá das crianças através do CIA, é pedir um bebedouro para as crianças lá no CIA. Concedam a parte. Vereador Alisson, assim até no sentido de colaborar, né? Eu tive lá visitando semana passada até, primeira vez que eu fui fazer segunda vez fazer uma visita, e aí a secretária Kelly até me mostrou ali como é a divisão, como é que tinha ficado, onde é que ficou o conselho, e realmente ali o acesso, né, ele só tem pela parte da frente, né? Só se entrar pelas outras salas para chegar realmente a parte do acesso, facilitar o acesso, né, de pessoas especiais, de cadeirante, enfim, senão realmente na porta ali, a lateral realmente é pela grama. Então aí tem que se pensar ali o que realmente... E por ali, colega vereador, é a entrada do conselho. Sim. O conselho não é por lá por trás, é pela frente, que tem o degrau. E se o senhor olhar, aquela acessibilidade, ela ficou com desnível, ela não ficou correta. Então, o cadeirante que for subir sozinho, não dá. Ele corre risco de ter uma queda, porque não tem nenhum corrimão. E aonde tem corrimão, ele tem degrau, não tem acessibilidade. Com certeza, prefeito. Mas nós já estamos lá há 2, 3 meses lá na Secretaria de Assistência Social. Que bom que o senhor está levantando, vereador. Eu acho que a gente tem que nós levantar. Aqui nessa casa, o nosso papel é esse aí. É isso aí, nós temos que levantar, porque já fui cobrado já por pessoas que foram lá e não conseguiram. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço, colega, está sempre à disposição, e nós temos que olhar isso, né, porque nós somos cobrados. Mas quero aqui, de novo, ressaltar que fazer as indicações, e mais uma vez vou falar, eu mandei um ofício novamente para a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, cobrando quando será disponibilizado para a nossa comunidade o uso do nosso complexo esportivo aqui, o Alírio Martins. A quadra está pronta, o vestiário pronto, a arquibancada pronta, a iluminação já está instalada, agora falta liberar o campo para o pessoal começar a jogar. E espero que seja de imediato, já mandei mais um ofício cobrando, espero que a gente tenha retorno logo. Da minha parte era isso, e se necessário eu volto nas pessoais. Próximo vereador, vereador Cristiano de Oliveira Flores. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos que nos assistem pela Rádio e TV Atualidades, o meu amigo Sérgio Fernandes, o Fábio, pessoas que nos assistem pelo Facebook e através da nosso amigo Eric, responsável aí pela
pela transmissão, os funcionários da casa, meus colegas vereadores, a nossa assessora jurídica, a doutora Magda Amaral, muito obrigado pela presença. Vou fazer uso da palavra rapidamente aqui, parabenizando os 8 candidatos ao Conselho Tutelar ontem, né, foi o dia da votação, né, os 5 eleitos e os 3 que ficaram de suplentes. Então, parabenizo os 8 que tiveram a coragem de colocar os seus nomes à disposição da comunidade leonense. 1.367 eleitores foram às urnas ontem, escolheram seus candidatos. Também parabenizo a nossa comunidade pela paciência, né, que o voto, ontem foi uma eleição onde o voto era facultativo, não era obrigado, e mesmo assim, um número bastante expressivo para essa eleição que não era obrigatoriamente ir até as urnas. E também aproveitando, mais uma vez, né, alguns colegas já falaram sobre a Equatorial, né? Infelizmente, o péssimo trabalho que eles estão oferecendo para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que eu e os 8 colegas vereadores, a prefeita Silvia, o vice Lobão, todo final de semana é chamado no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Messenger, pedindo, através da comunidade, para entrar em contato, ou com a Equatorial, ou com a AGEA, que agora é a nova proprietária da Corsã. Agora a Corsã também, o colega diz que não tem, a CE não tem mais nada a ver, e infelizmente, o serviço agora, a partir de agora, alguns funcionários da Corsã, mas a partir de, acho que do final do ano, a AGEA já assume a responsabilidade, mas ela está por trás disso aí também. Péssimo serviço da Equatorial, infelizmente, a gente tem que vir na tribuna e esclarecer isso aí. Todo final de semana, a comunidade leonense, principalmente do bairro Coreia e do bairro São Miguel, sofre com esse descaso aí, que é a falta ou de luz ou de água. E aquela desculpa de sempre, né? Quando não é a estiagem extensa, agora é muita chuva e os canos não comportavam. Foi o que, segundo nos informaram. Infelizmente, a estrutura não está sendo adequada para suportar o serviço e para manter a manutenção dessas empresas. Então, infelizmente, a gente faz o que na medida do alcance, de mim, dos meus colegas, da prefeita, do vice-prefeito. Né? A parte técnica é com eles. Infelizmente, eles não estão conseguindo dar suporte para a nossa comunidade. 1 ano praticamente, ou mais, que eles já estão no comando. A gente sabe que nos primeiros meses é difícil até se habituarem, mas agora não existe mais desculpa. Agora é falta de estrutura mesmo, falta de qualidade do serviço. Esperamos aí que isso melhore, que a empresa ofereça uma melhoria para a nossa comunidade, vereador Alceu, né? Tomara a Deus que isso aconteça. Estamos chegando num período onde a estiagem vem aí novamente. Claro que agora, né, as chuvas aí muito fortes, mas daqui a pouco nós vamos chegar no período de verão, aí vem a estiagem, que infelizmente faz 3 verão que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com isso. E se eles não se adequarem, não se estruturarem, mais uma vez a comunidade vai sofrer quanto a isso. Mas a comunidade leonense pode ter certeza que eu, meus 8 colegas vereadores, prefeita Silvia, estamos fazendo de tudo para tentar, através dessas empresas, a melhoria para oferecer uma melhor qualidade, um serviço melhor qualificado para a nossa comunidade. Hoje era isso, um forte abraço a todos os meus colegas, um forte abraço à nossa comunidade leonense, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se precisar. Próximo vereador, o vereador Daniel Júnior Olibone Luiz.
Quero inicialmente desejar uma boa noite a todos, aos colegas da casa, ao pessoal que nos assiste, ao pessoal que está aqui fazendo com que a sessão aconteça, também minha saudação. Eu quero iniciar primeiro com esse assunto da Equatorial e já dar uma satisfação para as pessoas aí que sempre reclamam que a gente não faz nada, que a gente é omisso. Só para vocês saberem, nós, colegas aqui, eu falo em meu nome, falo acho que em nome de todos, nós já tentamos diversas maneiras. E o serviço só fica cada vez mais péssimo. A gente já fez audiência pública, que foi aqui nesta casa, compareceu o Equatorial, deram as suas devidas desculpas e tudo mais, a gente já mandou alguns ofícios, nós já nos reunimos com a empresa, acho que quase todos já se reuniram pelo menos uma vez com a empresa, temos os contatos deles e eles não retornam, ou dizem que vão ver e a coisa não acontece. E o serviço está cada vez pior, porque o que a gente nota? Que não tem investimento algum e as coisas estão ficando cada dia pior, cada dia é um problema em algum lugar. A demora no atendimento, que é algo que a gente vem cobrando há bastante tempo, que na época da CE a gente não sentia isso, por quê? Porque em meia hora, 40 minutos, tinha alguém lá, resolveu o problema e deu, acabou. Agora, para resolver um problema de 10 minutos, os caras demoram 5 dias para aparecer. Isso aí é um absurdo. Então, para dar uma satisfação para a comunidade, semana passada eu levantei esse assunto em tribuna, quero agradecer aqui também a doutora Magda, que está aqui com a gente, já fez contato com o Ministério Público, tá? A gente tem que reunir o máximo de informações possíveis, com dados concretos, né? Então, isso é algo que eu já quero compartilhar aqui com os colegas, que eu já compartilhei lá no grupo dos progressistas e os outros 3 colegas não estão lá. Então, quem tiver informação com o número da UC, o dia que faltou energia, o dia que voltou energia, a gente vai fazer um dossiê e vamos ingressar com essa petição no Ministério Público. A doutora Magda vai marcar uma audiência com o promotor do Ministério Público, para nós todos irmos lá, daí é só passar quem quer ir. A gente vai lá no Ministério Público, a gente vai entregar em mãos e conversar com o promotor sobre essas coisas que estão ocasionando aqui em nosso município, principalmente na CE Equatorial. Então, vai ser o nosso primeiro passo e para dizer para a comunidade que a gente está tentando de todas as maneiras possíveis. Não deu na conversa, não deu nas audiências públicas, não deu nos ofícios, agora nós vamos partir para a via judicial, tá? Então, quero deixar essa satisfação para as pessoas, que a gente vai tentar mais essa alternativa que nós temos, tá? Então, vamos entrar com uma ação civil pública, provavelmente, em nome da Câmara de Vereadores de Minas do Leão. Vamos conversar com o promotor pessoalmente para pedir a intervenção do Poder Judiciário na companhia para que o serviço seja melhor prestado ou prestado de uma maneira a contento de toda a população, tá? Aproveitando também o meu tempo, parabenizar todos que concorreram ao cargo de conselheiro tutelar, que tiveram a hombridade de se colocar à disposição, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, todos os conselheiros eleitos aí e reeleitos terão uma missão árdua por à frente, que o trabalho do Conselho ele é importantíssimo na nossa cidade, eles determinam o futuro da nossa geração, então eles têm que ter esse cuidado, esse feeling, tratar dos casos às vezes complexos, não tem hora, então eu quero saudar e parabenizar aí a todos os eleitos, aos que se colocaram à disposição e desejar uma boa sorte no trabalho. Na noite de hoje era isso, se precisar eu volto nas pessoais. Próximo vereador, vereador Dilon Oliveira Gonçalves. Não vou fazer uso. Próximo vereador, vereador Leonardo Pereira Nunes. Próximo vereador, vereador Maicon Gonçalves Oliveira. Próximo vereador, vereador Paulo César Flores de Freitas. Passa os trabalhos ao secretário para que eu possa fazer uso da chamada. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria, pessoas que nos acompanham através da Rádio TV Atualidade, do Facebook, doutora Magda, prazer tê-la aí, o Eric, o Fábio também, que auxilia o Sérgio, nossos funcionários da casa, pessoas que nos acompanham através do Facebook. Dizer de que o assunto equatorial ela se torna um pouco cansativa para quem vem aqui falar, mas o que nós acompanhamos, principalmente as pessoas do interior, é que
é que o nosso medo, o nosso maior medo, é que isso venha a piorar ainda. Porque as redes que levam a energia ao interior, ela está totalmente bem danificada, precisando de uma troca geral de postes, tem postes já deitando dentro das propriedades, e ainda para ajudar, é claro que a cidade eles procuram resolver mais rápido quando dá um problema, mas quando é no interior, eles demoram mais ainda. E quando eu venho falar no interior, eu venho falar de pessoas que produzem, pessoas que trabalham, que plantam o alimento que nós aqui na cidade usamos. Então, isso tudo me remete a um pensamento que nós entendemos que temos que fazer com que torcer e pedir para que aconteça talvez a mesma coisa que aconteceu. Eu não sei se os colegas mais novos aí não lembram, mas os colegas mais velhos lembram quando a CRT foi privatizada. Antigamente a CRT era os orelhão, o telefone fixo, e logo que começou a pintar, a aparecer os celulares, poucas pessoas tinham acesso ao celular. Então usavam a fichinha, o cartão, e nós passamos por tudo isso hoje. Isso era a CRT. Aí depois que a CRT foi privatizada, começou a vir outras empresas e começou a fazer com que tivesse a TIM, a Oi, a Claro, a Vivo. O que aconteceu com isso? Começou a baratear o telefone, começou a baratear o plano de ligação, começou a melhorar. Então, a CRT também tinha muito problema de linha de ligação, e com o tempo foi se adequando, fazendo com que tivesse, não rivalidade, mas tivesse concorrência. Obrigado, vereador. Concorrência. Espero que a Equatorial, num futuro bem próximo, tenha uma concorrência. Se eles não têm condições de prestar, se eles compraram a CE, ainda é da CE. Só questão de tempo. Mas na verdade o que se pede, se eles compraram, é porque eles têm um contrato com o Estado, eles têm um contrato, eles são obrigados a manter esse contrato. Mas os colegas vereadores todos já falaram, a própria prefeita já falou com o promotor, e cabe a nós entrar com processo contra eles, cabe a nós fazer o que está no nosso alcance, mas infelizmente eu temo muito quando vamos lidar com esse tipo de gente de uma empresa multinacional. Então quem paga o pato é nós lá embaixo, é nós que somos um elo lá embaixo do elo da corrente. Nós é que pagamos a luz, é nós que mantemos, e eu quero dizer uma coisa para vocês, o que mais está funcionando hoje na Equatorial é ver se a fiscalização, se tem alguma coisa errada nas casas, e para cortar a luz. Se tu atrasar, aí é para já, eles vêm e cortam a tua luz. Então isso está funcionando, eles compraram a Equatorial, comprou a CE, e o que está assim, 100% funcionando é o corte da luz. Muitas vezes um pai de família não pode, por um motivo ou outro, né, deixa atrasar uns dias, eles vão lá e cortam. Aí isso aí está funcionando normal. Agora, se por uma eventualidade o vento da natureza tirar ali um fio que entra na caixa, tu precisar deles ali, aí tu vai entrar numa fila de espera, aí tu entra no 0800, aí tu começa a ligar, inclusive deixa bairros e casas muitas vezes sem luz muitos dias. Então, né, isso é um assunto que cabe a nós tomar as atitudes cabíveis. Eu quero também, juntamente com os colegas, me somar em parabenizar os 5 eleitos e principalmente os 8 que participaram desse pleito, dentro da democracia, dentro de um pleito que foi um dia trabalhado. Parabenizar as pessoas que se envolveram, porque aqui eu vi o vereador Alisson e o vereador Alceu falar a respeito
de como foi feito o descortínio da conta dos votos, e aí já veio outros problemas. Eu acredito que dentro do possível foi feito. Eu quero aqui destacar o trabalho das pessoas da assistência social, das pessoas que trabalharam no dia, nos funcionários da prefeitura que tiraram o seu domingo para ir até lá prestar o seu serviço, né, para que a democracia fosse feita. A Terezinha Lesnick fez um ótimo trabalho enquanto ela conduziu o trabalho. Se houve algum erro, eu tenho certeza que foi algum erro humano, algum erro que não tem como nós fugir disso, nós somos todos seres humanos. Mas se houve algum erro, que seja para que a próxima eleição tenha servido esse erro de aprendizado. Porque todas as vezes que foi feito pelo TRE, também teve erros. E nas nossas eleições municipais, estaduais e federais, tem muitos erros. E é isso que eles trabalham para isso. O TSE trabalha 4 anos para fazer a eleição municipal. E tem coisa errada. Sempre tem uma urna que não deu certo, alguma coisa que não funcionou. Mas eles foram se adequando. Lembra-se nós, quando nós votávamos ainda no voto no papel, cédula e ali, pá. Hoje a coisa é mais rápida, mas mesmo assim a fila, porque às vezes acontece um problema e nós somos seres humanos. Então eu quero aqui parabenizar a Terezinha, que foi uma das responsáveis pela eleição. Eu tive ontem de tarde, eu dei uma volta, visitei os locais não entrei mas eu visitei, fui votar, fiz o meu papel de democracia, e quero aqui parabenizar todas aquelas pessoas que trabalharam, os funcionários da prefeitura e principalmente a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Terezinha, por eles terem prestado esse serviço e ter feito com que tudo, dentro do possível, dentro do que foi o que a população de Minas do Leão escolheu, elegeu os seus 5 conselheiros e deixou lá os outros 3 quadros de suplente, fazendo com que a democracia acontecesse, e foi isso que aconteceu. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Executivo Municipal que prestou, assessorou dentro do possível, né? Dizer que um pleito desse muitas vezes gera mais conflito e gera alguns mais problemas, e eu tenho certeza que os problemas que aconteceram esse ano, que foi poucos, né? Que esses venham a servir de aprendizado para que na próxima eleição, né, não aconteça novamente. E parabenizar cada um dos eleitos, cada um dos suplentes, as pessoas que tiveram o trabalho de sair da sua casa e até lá depositar o seu voto. Tá? Muito obrigado. Eu teria um outro assunto, mas eu vou deixar para próximas eleições, para a próxima semana, por explicações pessoais, que é o caso da nossa comissão, né, Daniel? Hoje o doutor André Camilo esteve aqui. O quanto é importante todos os colegas vereadores ficar a par, porque isso depois nós vamos colocar à disposição de todos, a mudança na lei orgânica e no regimento interno dessa casa. Vai mudar, algumas coisas estão sendo adequado à Constituição e está sendo adequado e vai ser adequado, muitas coisas vai continuar a mesma coisa, mas enfim, vai fazer com que a lei orgânica e o regimento interno seja facilitado para todos os vereadores dessa casa e principalmente para os vereadores novos que venham a se eleger, porque isso é uma lei que vai ficar, vem para renovar, vem para nós nos qualificar como qualquer vereador que entre nessa casa e trabalhe a lei orgânica e o regimento interno. Eu tenho o tempo do Maico ali, tá, vereador? Qualquer um vereador que se eleja nessa casa e pegue a lei orgânica e o regimento interno, ele está sendo reduzido, né, ali nos seus artigos, nos seus parágrafos, ele está sendo adequado à Constituição Federal, que é o que rege o nosso país, rege o nosso Estado e rege o nosso município. Então, não tem como uma lei menor, né, ela valer mais que a lei maior. Então, nós temos nos adequando. Hoje nós começamos a 1h30 e fomos até 5 horas, junto com o doutor André, e nós estaremos aí essa semana ainda concluindo os trabalhos, né, de mudança e de readequação, e depois de nós concluirmos, nós passaremos a todos os colegas vereadores. Deixo aqui registrado
que foi feito a comissão por um membro de cada bancada. Consegue de uma parte? Concedo. Não, até para informar, porque também houve muita atualização, entrou muita lei, a própria Constituição sofreu bastante alteração, então a gente está adequando tudo dentro também do que foi alterado na própria Constituição Federal. Então é importante todo vereador ficar a par quando receber ela, se interagir, entrar para dentro da lei orgânica realmente. Obrigado, vereador. Até porque no passar do tempo que o município de Minas do Leão ele se emancipou, aconteceu muitas emendas, né, que hoje elas vão se adequar à Constituição Federal e às leis do município. E o município, inclusive o Executivo. Muitas coisas que são votadas nesta casa hoje ainda são votadas pelo regimento interno e pela lei orgânica, que está bem desatualizada. Então, depois disso, nós 9 vereadores, vamos fazer uma reunião e vamos analisar, porque isso tudo vai passar pelo plenário, pelo crivo dos colegas vereadores, em dois turnos, para que nós possamos mostrar para a nossa comunidade, porque isso aí não é para nós, isso é uma organização para aquele vereador, para o próximo vereador que chegue nessa casa e vai exercer o mandato que a comunidade, assim, porque eu digo sempre, nós não somos vereador eterno, nós estamos vereador hoje. Então nós temos que preparar o legislativo, nós temos que preparar a casa do povo para os novos vereadores que porventura venham, né, a se eleger e chegam a esta casa e seja um meio caminho andado, uma lei orgânica bem diretamente voltada à administração pública e um regimento interno também que faça, que diga realmente qual é o trabalho do vereador. Vereador Paulo, não só para contribuir, acho claro, os vereadores todos devem saber, né? Porque são 3 votações, né? Claro que se aprovar não vai a terceira, aí com 2 mata, né? Então, quando o senhor falou que é em 2 turnos, né? Seria isso, né? São 3, né? Seria 3. Vamos lá, que se aprova em um e na outra não aprova, fica empatado, aí tem a terceira votação. Sim. Mas se tiver 2 votos a 0, aí mata a charada ali. Mas não, normal. Claro que a gente vai respeitar o plenário, porque o plenário é soberano. Não, é só isso. A mesa da casa está procurando fazer tudo dentro da lei, porque o plenário é soberano. Tudo que está sendo feito vai ser passado pelo crivo. Praticamente vai 2, a partir do momento que a votação, porque eu já tenho conhecimento de todos os vereadores. Algum artigo, quase, para aprovação. Até para os colegas mais ou menos entenderem, quase boa parte dos artigos continua o mesmo, mudando-se alguma coisa. Alguns sendo... eles estão sendo suprimidos e alguns outros artigos estão sendo adequados ao que diz a lei federal. Então não tem muito o que fazer em alguns artigos. Por exemplo, aqui eu vou citar só um exemplo. Até pouco tempo, o que diz a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno é que as mulheres teriam que vir de vestido, de sapato, os vereadores teriam que... Hoje isso é quase isso é quase uma discriminação quanto à roupa usada pelo colega vereador. Aquilo entendeu? Claro que o vereador não vai, ali na lei orgânica não vai dizer, o vereador... Não, mas vai restringir muitas coisas que se entende que não influencia no trabalho legislativo. Vereador Paulo, consegue dar uma parte? Consigo. Claro que o cara não vai vir de chinelo de dedo, não vai vir de bermuda, né, time? Então, acho que, pelo menos, uma roupa decente. Claro, né? Claro. Mas eu quero citar no caso da mulher, por exemplo, as mulheres que se eleger. Não pode vir de calça, com sapatos? Pode. Mas hoje a nossa lei orgânica diz que não pode. Mas a lei federal já diz que isso aí quando se tem quando existe, sei lá, uma discriminação, por exemplo, que a mulher quer vir de calça. É uma discriminação quanto a isso. Então, isso tudo está sendo mudado de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a lei, muitas coisas também do Executivo, projetos que vêm para essa casa para ser votado. É bom os vereadores se ater nisso, vai mudar muita coisa a respeito da tramitação. Mudou, não é nós que estamos mudando, não é a Câmara de Vereadores de Minas do Leão que está mudando isso, não. Isso aí vai ser mudado, nós vamos nos adequar quanto à tramitação, porque isto vai acarretar em algumas coisas que nós estamos... Vereador, só mais uma partinha, o senhor me concede? Pode, claro. Não, assim, quando o senhor falou que já mudou,
Eu acompanho assim sessões de outras câmaras, de Pantano Grande, Rio Pardo, e tu vê que a maneira de conduzir é completamente diferente da nossa. Eu acredito que já estejam adequados à nova lei, né, do regimento. E o nosso vem, claro, vai vir cada vez para facilitar mais. Vai simplificar, na verdade. Hoje, se nós ir bem no pé da letra da nossa lei orgânica, tem muita coisa que é feita aqui que nós estamos fora. Na nossa, a própria nossa posse, por exemplo, ali os nossos dias de sessão da Câmara, tudo isso vai ser adequado de acordo com o que diz inclusive nós vamos postar nas redes sociais aqui da Câmara, né, a forma com que nós pretendemos mostrar para todos os colegas. Vou lhe incomodar de novo. Não é incômodo, é um debate salutar. Assim, vereador Paulo, porque a gente, se tu olhar ali, muitas coisas do regimento interno, aí já tem a emenda lá na frente. Então não diz ali o que é. Agora vai vir para dentro de cada artigo ali, vai deixar de ser emenda, né? E aí passa para os artigos. O trâmite legislativo, a forma do vereador isso aqui suportar, tem 3, 4 mandatos. o decoro parlamentar, o pedido de cassação de vereador, do prefeito, tudo isso está sendo adequado de acordo com... O senhor me concede de uma parte? Obrigado, presidente. Em vereador Dilon, pedido de vistas, prazo de documentação, por exemplo, que nem a LDO, os prazos a gente vai acompanhar, a questão do Tribunal de Contas, então tem muita coisa que já está na Constituição e a gente vai começar a colocar sobre os prazos legais e federais, tudo certo. E tem uma questão que é o mais importante, o vereador tem que falar, é a nossa própria atualização. Nós estarmos sempre atualizados com o que diz a Constituição, com o que vai dizer o nosso regimento interno. Por isso que é importante a gente estar por dentro de todo esse assunto, porque é a nossa carta magna. Exatamente. É o que manda, é ali, é o que diz. Não pode ir de encontro a ela. Não podemos ir contra, nem de encontro. E nem de encontro. Então tem muita coisa que está sendo até revogada, porque está com redundância, e tem muita coisa que já está lá, então essa alteração está sendo extremamente importante. Obrigado, mas enfim, depois de tudo isso feito, o estudo feito por os vereadores que foram indicados pelas suas bancadas, na verdade, depois de tudo isso, nós vamos fazer uma reunião entre nós, vamos analisar e depois vai a plenário, né, com direito. Uma das coisas também que nós estamos vendo aí é a emenda impositiva, que tem tempo hábil ainda para que nós, vereadores, possam, e nós estaremos fazendo uma emenda, a LDO, que já está na casa, porque se os vereadores acharem importante, que queiram fazer, eu acho que nós temos que juntos trabalhar para que esse ano já seja colocado na LDO e na LO, para que no ano que vem nós já podemos fazer uso da emenda impositiva. Bom, era isso e eu volto nas explicações pessoais se for preciso. Muito obrigado. Não há mais vereadores para explicar para o grande expediente. Não havendo mais vereador ao grande expediente, eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto 044 do Executivo. Projeto de lei do Executivo, projeto de lei número 44 de 2023, altera o artigo 3 da Lei Municipal número 67 de 93, de 6 de julho de 1993, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Coloco em discussão. Primeiro vereador, vereador Renato Jorge Cogo Alves. Vereador Alceu Flores de Moraes, vereador Alisson de Figueiredo Machado, não vou fazer uso, vereador Cristiano de Oliveira Flores, vereador Daniel Júnior Olibone Luiz, vereador Dilon Oliveira Gonçalves, vereador Leonardo Pereira Nunes, vereador Maicon Gonçalves Oliveira, vereador Paulo César Flores de Freitas. Não. Não há mais vereadores. Coloco em votação. Os que concordaram continuam como estão, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade dos vereadores da Casa. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 045 de 2023, do Executivo. Projeto de lei do Executivo. Projeto de lei número 45 de 2023. Autoriza a contratação temporária excepcional de interesse público de acordo com a lei 067 de 93 e dá outras providências. Coloco em discussão. Primeiro vereador, vereador Renato Jorge Cogo Alves, vereador Alceu Flores de Moraes, vereador
Alisson de Figueiredo Machado. Eu vou discutir até para explicar o porquê que vai ser o meu pedido mais à frente. Aqui já diz, altera a lei 067 de 93. A gente está alterando a lei de 93. Então, eu gostaria de entender sempre essa questão de contratação, de interesse público excepcional, porque a gente vem contratando excessivamente nos últimos anos. Só o ano passado aqui aumentou na prefeitura a contratação de funcionário, foi aumentado quase 30 cc. E esse ano já foi mais contratação. Esse ano teve uma extraordinária para criar um cargo, para chamar uma aposentada, para favorecer no PSS, e agora mais contratação, aumentando o cargo. Então eu vou pedir vistas aqui desse projeto. Foi pedido de vista no projeto 045 do Executivo pela bancada do PDT. Os projetos seriam esses, comunicando os colegas vereadores que a LDO se encontra na casa, né, e se encontra no prazo de análise dos colegas, para que no prazo de 30 dias nós aprove ou reprove, ou se algum vereador tiver alguma emenda, a LDO está à disposição dos colegas. Peço ao secretário que vai chamar os vereadores para explicações pessoais no prazo de 5 minutos, sem poder ser aparteado. Primeiro vereador Renato Jorge Couto Alves. Vereador Alceu Flores de Moraes. Vou usar. Primeiro, parabenizar o presidente da casa, porque pela a reforma e adequação da lei orgânica e do regimento interno dessa casa, que estava um pouco ultrapassada mediante a Constituição Federal. Nós estávamos muito atrasados. Na verdade, era um fake news, como se diz, né? Nós estávamos fazendo coisa que nós tínhamos, desde que iniciou o mandato aqui, que foi feito, né? Não tinha sido feita uma reforma. Eu tive até conversando com o doutor André Camilo, na época eu fui presidente da casa, mas depois passou em branco agora o presidente Paulo, quero parabenizar ele por ter tomado a iniciativa. Nós temos que se adequar, na verdade, né? Nós, os atuais vereadores, os futuros depois, futuros pré-candidatos a vereadores, também pegar a lei orgânica, o regimento, dar uma olhada, dar uma estudada, saber o que está fazendo, saber o que está votando, saber o que é certo, o que é errado. Tem muita coisa... hoje eu tive um pouquinho ali com o grupo que está trabalhando junto com o doutor André Camilo, de vereadores, junto com o presidente da casa, e muitas coisas é desnecessário, outras são necessárias, e não estão dentro da lei. E nós vamos ter que se adequar. O Executivo Municipal vai ter que se adequar agora à nova lei orgânica, porque tem a secretária de Administração, o prefeito municipal, são os que mais focados diretamente, e secretário de Finanças, para ver o funcionamento legal. Nós temos que obedecer à lei maior, que é a nossa Constituição, né? Mas eu acho que tinha que passar pelo Supremo Federal, não é gozação nem nada, mas como o Supremo Federal, ele suplementa, ele tem poderes maiores que a própria Constituição, ele desfaz o que a Constituição diz, o Supremo, e ele passa por cima da Constituição Federal. E nós vamos obedecer à Constituição, né? Então, isso é uma coisa até meio engraçado, saber que o Senado Federal se acovarda na frente do Supremo Tribunal e não exige e não exerce a função deles, porque eles são soberanos, o Senado Federal. Eles podem, inclusive, destituir o Supremo Tribunal se não obedecerem às leis, que é a Constituição. Os deputados federais, eles estão apanhando 513 deputados. Eles mesmos, o senhor deputado admite, nós estamos aqui ganhando dinheiro, sem saber por quê, porque nós batemos, brigamos, nós fizemos um projeto, tem que passar pelo Senado, não passa, porque o Senado derruba, por quê? O Senado, grande parte do Senado Federal, come na mão do Supremo Tribunal, isso aí é verdade, não é mentira, não estou inventando, nem vou ser processado por isso. É realidade, tem uma covardia. A lei, estão querendo legalizar essa ministra do Supremo, legislação do aborto, por favor, acabar com a vida. Eu dei uma fugida aqui do início do assunto, que era a nossa reforma do regimento e da lei orgânica, mas eu tinha que falar nisso aí. Por favor, né? Vamos respeitar a Constituição Federal. Nós queremos respeitar. Por quê? Por isso o presidente Paulo tomou a decisão, né, acertadamente,
de adequar nossas leis às leis federais. Mas que bom também que o Supremo respeitasse, que o Senado deixasse de ser covarde. Que o Senado deixasse de ser covarde. Olha que eu defendi o Paim por muitos anos. Simplesmente ele sumiu. O governo dele não fala nada. Rasgou a Constituição, a CLT uma vez. Eu me lembro, porque não respeitava o lei, não sei o que tem. Tá, agora estão fazendo o que bem entende, cadê o Paim? Não faz nada. Simplesmente, se acomodou, está aposentado. O senhor tem 1 minuto, colega. Então, eu vou concluir agora, mas me irritei um pouco com essas coisas que estão acontecendo no país. Mas aqui dentro não vai acontecer, porque aqui dentro nós vamos respeitar a lei maior. Por isso estamos se adequando. Muito bem, parabéns, Paulo, parabéns pela decisão de nos adequar às leis maiores. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Um abraço para o pessoal que está pela Facebook, também o pessoal aqui da TV Atualidade que está assistindo. Um abraço a todos. Próximo vereador Alisson de Figueiredo Machado. Vou fazer uso. Mais uma vez, boa noite a todos, principalmente a comunidade que nos acompanha. Quero falar sobre o assunto que o vereador Alceu já tocou, e o primeiro a falar foi o presidente Paulo, parabenizar pela atitude e principalmente a mesa diretora. E a gente sempre tem conversado, né, presidente, que o nosso foco aqui é dar total transparência ao nosso serviço para a nossa comunidade. Esse ano a gente está com o Facebook, está com a Rádio e TV Atualidade, a gente tem alcançado números expressivos, cada sessão as pessoas têm acompanhado mais, e com o regimento interno e com a lei orgânica não vai ser diferente, será informada a toda a comunidade, e principalmente aqui aos colegas vereadores que terão a decisão de discutir e de aprovar pela nova lei orgânica e pelo novo regimento interno, que é importante para nós, principalmente para o município de Minas do Leão estar adequado na nova lei, e principalmente para aquelas pessoas que futuramente pretendem concorrer, que daqui um pouco estarão aqui ocupando a cadeira de vereador e, quem sabe, de prefeito e de vice da nossa cidade. Hein? Mas eu quero ressaltar nas pessoais um tema que não tive tempo de falar devido a minha bancada ter 10 minutos, mas eu quero ressaltar aqui e pedir encarecidamente ao Executivo Municipal e principalmente à Secretaria de Obras que avaliem o que aconteceu nesses últimos dias de chuva aqui em Minas do Leão, os pontos de alagamento que nós tivemos, as casas que foram prejudicadas, e que faça agora, nesse período que não está chovendo, uma força-tarefa para que não aconteça esse tipo de acontecimento aqui na nossa cidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não estou falando de questão de fortes chuvas, de alagamento através da Sanga da Taquara ou através aqui pela Ponte do Godói. Eu estou falando naqueles pontos onde há falta de manutenção, onde não tem uma valeta aberta, onde há um bueiro entupido, onde há um problema de desnível de solo e não tem uma valeta, que a gente faça um levantamento lá no Recreio, onde aconteceu alagamentos em casa, ali na própria Ulisses Guimarães, que vem descendo, desce da Rua 5 e vai desaguar lá embaixo, lá na São Miguel, que já aconteceu também. Então, que o município faça uma força-tarefa para a gente não ter mais esse tipo de serviço por uma falta de manutenção, muitas vezes de um simples valo, de pegar, locar um equipamento e lá fazer o serviço. O município tem que estar atento a isso. O serviço de atendimento no momento que ocorreu, perfeito, foi muito bom, foi lá, socorreu, mas agora a gente tem que cuidar para evitar. Outro ponto que aconteceu foi lá de Lomporto, lá na casa do seu Gilmar, o baixinho. A gente tem que trabalhar para evitar que não aconteça mais esse tipo de serviço, porque além de alagar, as pessoas perdem os móveis, perdem um armário, perde qualquer coisa que for, é um custo, é um gasto que tem para as pessoas que às vezes trabalham e muitas vezes compram parcelado, já perde o móvel, já perde de novo e aí vira uma bola de neve. Então, para o município se atentar, fazer uma força-tarefa para não acontecer, mas pelos mesmos fatos que aconteceram nos últimos dias. E quero ressaltar, Paulo, o senhor presidente, que quando a gente fala sobre o ponto ali da eleição do Conselho, é justamente para que não aconteça de novo. Eu digo para vocês que eu já fui fiscal, para quem as pessoas não sabem, a minha mãe foi conselheira tutelar aqui em Minas do Leão 2 vezes, lá no início dos anos 2000.
Eu fui fiscal de eleição aqui no Duque, então eu digo para vocês, porque eu já vivencio essa questão da eleição do Conselho há muito tempo, já na minha própria família. Então, tem melhorado, tem, mas toda vez que a gente fala é com o intuito que as pessoas melhorem e que dê mais condições, né, para as pessoas ir votar. Ontem, por exemplo, eu particularmente não achei correto iniciar o campeonato às 5 horas, sendo que a eleição do Conselho ia até às 5. Para o campeonato iniciar às 5, é porque já tinha pessoas antes das 5 lá no ginásio. Se vocês passassem lá o ginásio municipal ontem, antes das 5, já tinha gente lá com carro, com gente pegando lugar, porque se não chegar cedo não pega, porque a nossa comunidade gosta de ir. Então, acho que ontem poderia ter dado um jogo de cintura, porque era uma eleição muito importante para nós, hein? Mas da minha parte era isso. Boa semana a todos os colegas, funcionários, todo mundo presente, a nossa comunidade aí, e até segunda-feira que vem. Próximo vereador Cristiano de Oliveira Flores, vereador Daniel Júnior Olibone Luiz. Vou fazer uso rapidamente, aproveitar esse espaço aqui, para fazer 2 agradecimentos, principalmente às 2 secretarias que na terça passada a gente teve chuvas torrenciais aqui no município, a gente teve sim pontos de alagamentos, conforme o colega falou, e eu quero saudar a atuação dessas 2 secretarias, porque eles foram em todos os locais, resolveram praticamente todos os problemas, tá? Tanto a Kelly como o Vaguinho, na figura deles, eu parabenizo toda a equipe da secretaria, que eles tiveram em todos os locais, por exemplo, que eu passei alguns locais direto para eles ali, falei com eles direto no WhatsApp, todos eles deram retorno, eu acho que a comunidade foi atendida, acredito que esses pontos que o vereador Alisson é importante a gente frisar, mas também a comunidade tem que colaborar, porque um ponto da Ulisses ali era, infelizmente, um entupimento ali de algumas coisas de madeira que foram colocadas ali e tudo mais, mas eles prontamente foram lá com a máquina, fizeram a valeta ali, no outro dia eu vi o pessoal fazendo a manutenção para deixar em dia, então eu quero saudar o trabalho dessas 2 secretarias aí nesse evento, que foi um evento atípico, né? Inclusive foi um volume maior de água do que da outra vez, porque a ponte lá de Cádiz eu sempre meço mais ou menos por lá, já encostou na beirada da ponte, só não passou por cima por detalhe. Então quero só fazer essa saudação aí e uma boa noite a todos. Próximo vereador Dilon Oliveira Gonçalves, vereador Leonardo Pereira Nunes. Eu deixei para usar só nas pessoais hoje, porque eu acho que cabe em 5 minutos os assuntos. Aos moldes dos colegas, eu vou começar parabenizando, né, aos nossos 5 conselheiros eleitos, e não deixar de parabenizar também os outros que concorreram, os suplentes, a importância dessa eleição, e agradecer a todas as pessoas que se mobilizaram para votar, que, como muitos aqui já falaram, não era obrigatório, mas está subindo significativamente o número de munícipes que está comparecendo à eleição para Conselho Tutelar. Deixar um parabéns também para o nosso colega Daniel, que está de aniversário aí, fazendo algo em torno de 30 aninhos aí, tá? Deixar esse parabéns especial aí também. E entrar nessas 2 pautas. A primeira, também já citada aqui hoje, que é o problema da Equatorial e da EGEA. Eu fiz uma postagem no Facebook, eu tentei ser breve, mas a gente não consegue, porque a gente tem que dar uma satisfação para as pessoas do que a gente está tentando fazer. Então, eu comecei essa postagem dizendo que o que a gente fez não adiantou. Então, eu comecei assumindo que toda a mobilização dos vereadores, tudo que nós fizemos e fomos atrás, até o momento, não surtiu efeito. Porque o problema está se intensificando e está ficando uma vergonha. O bairro Coreia é disparado o mais afetado, apesar de uma ponta do bairro São Miguel também ter problemas sérios e graves. E muito aqui foi falado sobre a Equatorial, mas eu não posso deixar de registrar uma crítica para a Corsã também. O bairro Coreia é muito afetado pela falta de água. Para vocês terem uma noção, juntando somente os meses de julho, agosto, setembro, tá? 3 meses, agora a gente está entrando em outubro. Nos dias 9 e 22 de julho não tinha água. No dia 22 de julho foi mais de 24 horas sem água. Em agosto, nos dias 6, 9, 18 e 29 não tinha água. E nos dias 6 e 9 era água e luz o problema. A luz piscando toda hora e ficando em uma fase.
Em setembro, foi uma vergonha completa. Dia 15 de setembro, falta de água. Dia 20 de setembro, uma falta de água programada, que se estendeu até o dia 21 de setembro, mais de 24 horas sem água. Dia 23 de setembro, 2 dias depois, uma falta de água também, de novo, de horas sem água no bairro Coreia. Dia 27 de setembro, logo em seguida, falta de luz, e dia 29 de setembro, 2 dias depois, falta de luz. Toda e qualquer revolta da comunidade, todo o tipo de protesto e reclamação que a comunidade queira fazer se justifica. Aqui a gente tem a sorte de, acho que não tem nenhum morador do bairro Coreia e São Miguel aqui, então a gente tem que fazer muita força para se colocar no lugar dessas pessoas, para ter empatia, porque a gente chega na nossa casa, a gente tem água e luz, e a gente tem que fazer uma força enorme para entender o que eles estão passando para chegar no final dos seus dias, e principalmente domingos e feriados, quando quer receber uma família e ter esse problema. Então, dentro dessa justificativa, que eu já falei nessa publicação no Facebook, que já é a 4ª vez seguida que eu estou falando aqui na tribuna, o que os vereadores estão fazendo, o quanto a gente já foi atrás dessas 2 empresas, além de audiência, a gente foi atrás delas, de todas as reclamações que a gente nunca deixou de fazer para cada uma delas, todas essas vezes que eu citei aqui, eu reclamei para os gerentes regionais da EGEA e da Equatorial. Reclamei para a prefeita, reclamei no grupo dos vereadores, dei a satisfação para as pessoas que entraram em contato comigo. O senhor tem 1 minuto, colega. Vou concluir dentro de 1 minuto, colega. E eu digo que ainda não fomos eficazes porque o problema continua acontecendo, e eu tenho certeza absoluta que dentro do mês de outubro ele vai acontecer mais de uma vez, porque essas empresas não vieram aqui resolver ainda. Então, para completar, as denúncias das reguladoras estão sendo feitas, são 4 denúncias já nas agências reguladoras. Eu disponibilizei já o protocolo de algumas no grupo, no Facebook. A ANEEL, inclusive, dá sempre o prazo de 10 dias para que a empresa responda, né? Então, a ANEEL já passou para a Equatorial. A Equatorial tem 10 dias para dizer o porquê que isso está acontecendo tão recorrente. E reforçar o que os colegas já disseram aqui. A gente está já em contato com o Ministério Público. O colega Daniel e a nossa advogada Magda já fizeram esse primeiro contato, e o procurador estava aí, né, nas eleições, conversou com a prefeita e ainda teve a oportunidade de conversar com várias pessoas do bairro que estavam presentes lá e que expuseram suas situações. Então, essa é mais uma medida que eu queria aqui deixar registrado na casa que os vereadores estão fazendo. Seria isso, eu agradeço pelo tempo. Próximo vereador, o vereador Maicon Gonçalves Oliveira. Próximo vereador, o vereador Paulo César Flores de Freitas. Não. Não há mais vereadores. Então, na segunda-feira que vem, às 18 horas, estaremos novamente na sessão da Câmara. Agradeço a presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.